Oi pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Maria Eduarda Freitas, a Duda, e eu vou fazer para vocês agora então a resolução de um dos problemas da última lista da ELO, a lista de extremos, o Nahuatl e Aramba, certo? É um problema da Milena Veneva, ele foi um problema da IOL de 2015, foi o problema 1. Eu leria o enunciado, mas esse problema ele carece um tanto de enunciado, meio que ele começa com essas informações aqui, essas equações em Nahuatl e em Aramba, né? E essa equação mista aqui. Ele dá as tarefas e ele tem uma nota dizendo que o Nahuatl clássico da família Uso-Azteca era a língua do Império Azteca no México, e que a língua Aramba, também chamada de Serqui ou de Serquicetave, pertence à família Papua Centro-Sul e é falada por aproximadamente 970 pessoas na Papua Nova Guiné, certo? Primeiramente, vou falar um pouquinho das duas línguas. Então, o Nahuatl, ele é uma língua uso-azteca, certo? Ele também é chamado de azteca ou de mexicano. Ele é falado no México desde o século XVII, assim, da Era Comum. E antes da invasão espanhola ao México, ele era considerado uma língua de prestígio, né? Principalmente na região ali centro-mexicana, certo? Uns registros antigos da língua, tipo essa fotinha que eu coloquei aqui na minha direita, meio que contam com essas escrituras aqui, que chegaram à conclusão de que não são realmente um alfabeto, não chega a ser um sistema de escrita. E aí, a maioria dos registros que tem, e que é um exemplo desse aqui, são registros pictográficos. Essas historinhas eram feitas para serem contadas, assim, recitadas e não lidas. Então isso não é uma escrita propriamente dita. São algumas palavras, mas a composição toda leva em conta as imagens. Então, como se fosse uma historinha mesmo. Depois da invasão do México, obviamente, eles adotaram a escrita latina. Então aqui a gente tem como que o Nahuatl é adaptado para a escrita latina, né? Agora a gente tem correspondência entre grafemas e fonemas, e tudo direitinho. Ele ainda é falado no México, inclusive, por isso que a gente tem uma coisa bem atualzinha, uma cartilha bem atual para o alfabeto. Ele é falado por cerca de 1,7 bilhão de pessoas lá no México. Aqui a gente tem um mapinha com a distribuição dos povos na rua, na verdade. Essa aqui é a bandeirinha deles, e aqui é uma fotinha de umas crianças na rua festejando, porque eu achei que talvez fosse legal colocar. Os Nahua, eles não são um povo completamente coeso. Eles meio que vivem dispersos através do México e até de outros países ali da América Central. E aí, por isso, tem uma dispersão dos dialetos do Nahuatl. Então, se formam zonas dialéticas em que os dialetos não são totalmente inteligíveis. E uma coisa legal sobre o Nahuatl é que ele é a origem de algumas palavras que a gente usa, tipo tomate, chocolate, chipotle. Eu não sei o que é chipotle, a gente não come muito aqui no Brasil. E coiote. Agora sobre o Aramba. O Aramba, ele é, como colocaram na notinha, né? Ele tem outros nomes, ele pode ser chamado de Serqui, de Serquistave. Ele é uma língua papua, da Papua Nova Guiné. Ele é classificado como uma língua Yama aqui, que é essa coisa que vocês estão vendo como Morehead Wassur. Morehead é um rio que corre na partezinha de baixo. Eu vou mostrar o mapa depois, vai dar pra ver o rio Morehead. Mas ele é um rio grande e o Wassur é meio que uma região geográfica com várias savanas, né? Mesma coisa com Maru. Morehead Maru são nomes do rio Morehead e de um outro rio que chama Maru, que é um rio da região também. Então, o Aramba ele é parte das línguas Yam, que é as línguas Morehead Wassur, mais especificamente da família Morehead Maru, e ainda mais especificamente da família Tonda, que tem umas 6 a 10 línguas, uma delas é o Aramba. Aqui a gente consegue ver o livro Morehead, eu falei que vai aparecer aqui, junto com alguns outros livros que tem ali na Papua Nova Guiné. E aqui de novo eu botei mais mapinhas legais pra gente conseguir visualizar. Então esse aqui
é a Papua Nova Guiné. A gente tem uma distribuição bem grande de línguas diferentes, né, de diferentes famílias, algumas línguas australésias, tem umas línguas australianas, porque a Austrália é bem aqui embaixo. E essa parte rosinha é a região do Morehead e do Alto Maro. Se a gente der um zoom nela, aqui a gente vê especificamente onde que o Aramba é falado, certo? E todas as línguas que estão aqui em regiões próximas a ele. É importante destacar que o Aramba é falado por um povo de mesmo nome, que é um povo semi-nomádico que vive nessa região das savanas. As crianças Aramba, elas aprendem o Aramba como primeira língua, né, como L1, até certo ponto, e depois a educação deles é carregada no inglês mesmo. Então agora a gente vai começar com o problema. Foi o background legalzinho pra a gente ter, tanto do Nahuatl como do Aramba. Aí beleza, a gente tem aqui os nossos dados da questão. Esses aqui são os dados em Nahuatl, esse aqui são os em Aramba, e aqui a gente tem as equações nas duas línguas. A primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com os dados em Nahuatl. Então eu separei eles aqui bonitinho, pintei tudo bonitinho. Vou dar um zoom pra gente olhar bem pra eles. E a primeira coisa que eu vou fazer é tentar analisar a estrutura do sistema de numeração da língua. Então eu vou estar olhando para essas palavrinhas aqui. Aí, a primeira vez que eu olhei para essas palavrinhas, eu fiz essa carinha, assim, meio triste, meio de desespero. Porque eu pensei, nossa, quanta palavra, quanta coisa diferente. Né? Sabe aquele primeiro momento que você olha para um problema de linguística e pensa, nossa, será que eu tô maluca de estar tentando resolver isso aqui? Então, tive essa sensação também. Mas aí eu olhei bem direitinho, né? A gente vê essa estranheza e a gente fala, tudo bem, isso é um problema de linguística, quer dizer que ele foi pensado para ser resolvido. E coisas estranhas, elas não tem que ser... O estrangeiro não tem que ser amedrontador, ele pode ser familiar também. Então a gente pensa isso, se acalma e vai fazer o problema. E aí eu pensei, poxa, eu olhei com os meus olhinhos, e com meus olhinhos eu vejo o quê? Nesse bando de dados. Eu vejo números enormes, de fato, mas esses números enormes, eles se repetem, com partes que se repetem. Nem parece que eu cliquei 2 vezes e passei o slide sem querer, né? Então, eu vou pintar essas partes que se repetem. Como todo bom linguista, eu venho armada de um arsenal de cores diferentes para pintar coisas que se repetem e ver como é que elas se comportam. Então, eu pintei o Matlactli ali de amarelinho, pintei o Porro ali de vermelho, pintei todas as coisas que se repetiam, né? Das suas respectivas cores. Então, a gente vê um Chicome ali, a gente vê um Castoli, um Tsontli, eu vou chamar essa segunda parte ali meio que de adicional, porque o corpo principal, que são as equações todas em Nahuatl, são esse corpus de cima aí. E tem um Chiquipilli. Eu primeiro marquei palavras que se repetiam exatamente iguais, mas quando eu olhei para esse corpus eu pensei, tem umas palavras que parecem variar um pouquinho, mas tipo, por exemplo, eu olho para Macuili e para Macuilo, eu falo, pô, se Macuili e Macuilo não forem duas variações de uma mesma coisa, minha mãe se chama Jorge, sabe? E aí, analogamente, eu meio que olhei para esse Nahu e para esse Naur e eu pensei, o que está acontecendo? Por que se eles são um par, o que está acontecendo para formar esse par? E olhando para os dois, a gente nota que se você considerar a forma mais longa como a forma original, a forma alterada perde o i final e as duas últimas letras trocam de lugar, né? Ela sofre metátese. Sendo que no Macuil, especificamente, ficam 2 L's no final, trocar 2 L's de lugar, meio que não dá em nada, trocou 1 por 1, né, 2 por 2. E 2 L's no final da palavra provavelmente não faz muito sentido, por isso que um deles é omitido. E aí, Macuil, com 2 L's, eu tentei fazer 2 sons de L seguidos, eu acho que vocês talvez não tenham notado, vira só Macuil. E aí, na rua, você tira o I, troca o IH de lugar e fica na OR. Certo? E aí a gente vê que essa forma maior, que eu chamei de forma original, está sozinha, à direita, sendo que ela é alterada para a forma menorzinha quando ela fica à esquerda de alguma outra coisa, de alguma outra palavrinha. Então, a hipótese que eu tirei disso é que a forma original maior é somando e quando ela aparece alterada, ela está multiplicando alguma coisa. Até porque se você vê esse Macuili aqui, que nessa forma maior, ele aparece sozinho e sendo somado com uma outra coisa aqui, pequena também, né? Então, todas as vezes que eles aparecem sozinhos, meio que como numeral, assim, ele tá nessa forma original, né? Que eu chamei de original.
E aí, tendo estabelecido isso, eu percebi que tinha mais um par de palavras que parecia seguir exatamente esse mesmo padrão, que é EI e E, certo? No caso, eu tô falando tudo sem... Eu não sei como é que isso é pronunciado, porque eu não tinha nota fonética no problema, tá? É porque o problema não é de fonética, o problema é de números. Mas EI, de fato, EI e E, se você pegar o I e tirar do EI, trocar as duas letras de lugar, fazer a metástase, vira o IE. Além disso, eu notei que tem umas palavras que não terminam em I, mas que parecem seguir essa mesma lógica de ter uma versão sozinha e uma versão multiplicando, né? Uma versão somando e uma versão multiplicando, que são ome, om, com 2 pontinhos em cima, e se, com 2 pontinhos em cima, sen, sem, certo? E aí, depois que a gente tira todas essas coisas, só sobram ons e oms, sem nenhum pontinho. Sendo que aí, a primeira coisa que eu parei para justificar para mim mesma é por que eu não ia considerar que esses ons e oms sem pontinho não são a mesma coisa que esse ome, om com pontinho, né? E para isso eu fui analisar o primeiro par, o par com se, sen, sem, para ver o que estava acontecendo com ele. E eu notei que tem uma regra para a colocação do N e do M, né? O C, ele é a forma que aparece sozinha, que é a forma não notificada, e o sen e o sem são as formas que aparecem multiplicando, sendo que tem uma regra para o M e o N aparecerem, que o M aparece se a palavra está sendo seguida por um M, um P, uma vogal, então bilabiais ou vogal, e o N se é seguido de uma consoante não bilabial. Faz muito sentido. Um argumento bem linguístico, né? M realmente gosta de ficar perto de bilabiais, no português é assim também, em várias línguas é assim também, e aí o N vai ficar perto de tudo que não for uma bilabial, nem uma vogal, beleza? E aí, levando isso em conta, faria muito mais sentido você ter tipo um trio ome com 2 pontinhos, om com 2 pontinhos, on com 2 pontinhos, e não ome com 2 pontinhos, om com 2 pontinhos, on e om sem pontinhos. Então, a conclusão que a gente realmente chega é que se, sem são números, ome e om são números, e on e om, sem pontinhos, são conectivos aditivos, beleza? Então, nesse ponto, as conclusões que a gente já tirou. A gente chegou à conclusão de que a gente tem esses números aqui de cima, que estão em negrito, que são números que têm duas formas. Uma que aparece sozinha, que a gente está assumindo que está somando, e uma que aparece modificada, por alguns processos que a gente conhece. Tem um que perde um I e sofre a metástase, o outro só meio que perde... um perde a vogal final e o outro ganha uma nasal final, certo? E a gente tem outros números que só não parecem variar. Aí eu escrevi, parecem uma forma multiplicando outros números, que são outros números não variáveis, e uma forma original quando estão adicionados ao final. E além disso, a gente aprendeu todas essas regrinhas aqui. Aí beleza, até agora a gente já descobriu todo o funcionamento do sistema numérico, né? A gente definiu o sistema numérico do Nahuatl. Mas note que a gente não conhece o valor de nada. Falta descobrir quanto que vale cada palavra, qual que é a base do sistema, essas coisas. Então é isso que a gente vai fazer. Eu já mexi com as equações de verdade. Aí a primeira equação que eu pensei que eu conseguiria mexer é essa sem por roli vezes ome igual a om por roli. Já estabelecendo que om aqui, como a gente falou antes, está multiplicando por roli, a gente fica com 100 vezes por roli vezes om igual a om vezes por roli. Corta as coisas de mesma cor e sem tem que ser 1. Então todas as formas dele também tem que valer 1. Beleza? E aí eu pensei, se sem, sen vale 1, faz sentido que os outros números variáveis sejam números próximos de 1, né? E no caso, como tem 5, seriam 2, 3, 4 e 5. Então, talvez isso seja uma coisa indicativa de qual que vai ser uma subbase ou uma base desse sistema. A gente tem 5 números variáveis, 5 números com o mesmo comportamento, e eles provavelmente valem de 1 a 5. Isso é uma hipótese que a gente vai testar em breve, né? A gente vai tentar seguir com essa hipótese. Aí da equação 3, a gente tem IE vezes por ali, somando com uma coisa, dando Naur vezes por ali. Então, a gente sabe que Naur tem que ser maior do que IE, certo? Assim como se você tiver 20 mais alguma coisa, 20 é 2 vezes 10, e digamos que dê 40 e tantos. 40
é 4 vezes 10. 4 é maior do que 2. Beleza? Uma analogia, assim, parecida. Da equação 4, a gente sabe que Maquili e Ome são dois dos números variáveis, eles são menores ou iguais a 5. Então, Shikome é um número menor ou igual a 10. Só que Shikome também não é um dos números variáveis, então ele é maior do que 5. Daí ele está entre, ele é 6, 7, 8 ou 9, né? Aí eu resolvi fazer uma tabela, galera, com todas as possibilidades de números que o Shikome poderia ser e todas as outras... O que isso forçaria esses números aqui a serem, porque eles aparecem nessas equações. Eles são os números que aparecem nas equações de 3 a 6 e que estão todos envolvidos de alguma forma com o Shikome. Então, isso aqui foi o máximo que eu consegui isolar as coisas umas das outras. Como eu falei, o Shikome pode ser qualquer número maior que 5 e até 9. Então, 6, 7, 8 e 9. Aí uma coisa que a gente nota sobre o Shikome é que ele não é subbase nem base desse sistema. Porque se ele fosse subbase ou base, a gente veria construções maiores do que ele, que fossem baseadas nele, ele vezes alguma coisa. Sendo que isso não ocorre, né? Ele não aparece multiplicado por nada em nenhum dos dados do corpus. Então, ele não é subbase nem base. E aí, o menor número que ele podia ser 6, a gente assume, então, que a base também não pode ser 6, porque senão ele não seria uma palavra única, ele seria uma combinação de palavras. Tipo, se ele é o 6, ele continua não sendo base nem subbase, mas se ele é maior do que 6, a base não pode ser 6, porque senão ele seria não uma palavra única, mas uma construção de coisas em cima do 6, certo? E aí, com base nisso, a gente pode dizer que, tipo, como os números variáveis terminam em 5, provavelmente a base, ou a próxima subbase disso aqui, é um múltiplo de 5 ou um múltiplo de 10. E aí, por que eu estou argumentando isso? Porque com base nisso, eu vou olhar para essa equação 3 e eu vou ver que ela tem alguma coisa com Shikome, somando com Nahui, dando algo que termina em 1, que é C, que a gente sabe que C vale 1. Então, eu vou impor que Nahui mais Shikome tem que dar 11. Porque a gente sabe que eles são números pequenos, mas eles têm que somar alguma coisa que termine em 1. Eles não vão somar 21, então eu vou impor que eles somam 11. Beleza? E aí, fazendo isso, a gente chega nessa tabelinha aqui. Nessa tabela a gente vê que tem uma coisa já dá ruim. Porque 8 e 3, aí esses dois números aqui teriam que ser 5 e 3. Só que o 3 já estava ocupado, então essa coluna aqui dá imediatamente ruim. Não dá certo. A segunda coluna que a gente percebe que não dá certo é a do 9, a do Shikome igual a 9. Porque a gente já tinha notado antes que da equação 3, Nahu tinha que ser maior do que Ie. Só que nesse aqui ele impõe que Nahu é menor, né? Porque 2 é menor do que 3. Então também não pode estar certo. E aí a gente fica com duas opções. Ou Shikome é 6 ou é 7. Aí eu vou testar a 6 primeiro. Como é que eu vou testar ela? Eu vou ver se eu consigo calcular os valores de Matlakli e pôr ali com ela. Então, eu vou chamar Matlakli de x, pôr ali de y e juntar as equações 3 e 5, né? E aí eu consigo fazer um sistema de equações com base nos valores que a gente definiu ali. Resolvendo esse sistema, eu chego que x é igual a 26 sobre 5. E galera, geralmente línguas têm palavras para números inteiros, assim, naturais. Eles não vão ter uma palavra para 26 sobre 5. Então, isso aqui tá errado por causa que esse número é fracionário. Daí, essa alternativa que eu chamei de A tá errada. E eu vou assumir, então, que o Shikome igual a 7 tem que estar certo. Mas vamos ver se ele realmente está certo. E vamos ver quais os valores de Matlakli e Porro ali que a gente encontra. Fazendo a mesma coisa que a gente fez para o Shikome igual a 6. Então, de novo, chamei Matlakli de x, Porro ali de y. Usei as equações 3 e 5 e resolvi o sistema. E fazendo isso, eu acho x igual a 10 e y igual a 20. O que quer dizer que aquela suposição que a gente acabou de fazer, de que o Shikome mais o Nahui tinha que dar 11, e que a gente podia fazer essa suposição a partir do fato de que aquele número terminava com, pela subbase ou base serem pelo menos múltiplos de 5 ou múltiplos de 10, estava correta. Então isso foi uma suposição que a gente fez e a gente testou num curto período de tempo, que é uma coisa boa. Quando você faz suposições em problemas de linguística, a gente não quer testar ele daqui a 30 minutos, quando a gente já está arriscando, gastando 30 minutos numa suposição errada. A gente quer testar ela o mais rápido possível e aí por isso essa foi uma suposição bem feliz.
porque a gente testou ela rapidinho e a gente descobriu que ela aparentemente tá segurando. E beleza. Aí com isso a gente consegue escrever todas as equações. A gente determinou os valores de tudinho, o que é muito lindo. E aí, olha que feliz. A gente tá feliz por quê, galera? Vocês querem lembrar por que a gente tá feliz? Porque a gente finalmente chegou... Pô, eu fiz essa piada aqui na metade. A gente finalmente chegou na metade. Porque é só metade, porque esse problema tem 2 línguas. Então agora a gente vai para a parte de Aramba. Então aqui os numerais em Aramba. O Aramba, ele parecia mais fácil, mas eu achei o Nahuatl mais amigável, então eu comecei com o Nahuatl. Mas ele parecia mais fácil porque ele tem menos palavras, né? Ele tem menos palavras. E ele já começa te dando uma colher de chá, porque é da equação 7 você já vê que o Iamparo ali ele é igual a 2, né? E eu, de novo, peguei o meu arsenal de linguista de coisas coloridinhas, colori tudinho, né? Colori todas as palavrinhas iguais. Colorindo essas palavrinhas, a gente nota que a gente tem 9 números coloridinhos. Desses 9 números coloridinhos, Fetch, Tacho, aparentemente aparecem em dupla, sempre. Né? Eles são, na verdade, não sempre. Eles são os únicos que conseguem aparecer em dupla com um dos outros 7 e Tarumba também. Então, na verdade, a gente tem 6 números e mais outros 3 que tem um comportamento que a gente já viu na Nahuatl também, que é um comportamento meio de base, subbase de sistema. Então, a gente vai deixar eles separados com um tipo diferente de número, beleza? Então, Fetch, Tacho e Tarumba vão ser bases ou subbases. E os demais números, que são Ngambi, Amparo, Assar, Tambaroi, Yenoe e Nimpo, já que incluem 2, podem ser 1 a 6. É uma suposição parecida com o que a gente fez no problema de Nahuatl. Beleza? Aí, além disso, como se você for olhar, principalmente nas tarefas de traduzir do Aramba para o Nahuatl, os números em Nahuatl são muito, 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 muito grandes, certo? São muito grandes, absurdamente grandes. E aí corresponde a essas coisas curtinhas em Aramba. Então, para que isso seja possível, o Aramba tem que depender mais de multiplicação, né? Tipo, Iamparo vezes Tarumba provavelmente é Iamparo Tarumba, provavelmente é Amparo vezes Tarumba e não Iamparo mais Tarumba. Porque se você for olhar a correspondência disso aqui, dá um número gigantesco em Nahuatl. Então a gente vai assumir multiplicação e não adição sempre que possível. Daí, beleza. Tendo deixado isso predefinido, eu vou olhar para essa equação, Yenoe vezes Yenoe taxo igual a Fete Yenoe taxo. Vou pensar, pô, como é que funciona esse sistema? Isso é Yenoe vezes taxo, que dá Fete vezes Yenoe vezes taxo. Isso daria errado, porque isso faria com que Yenoe fosse igual a Fete. Então não é assim que funciona. Daí provavelmente faz mais sentido então assumir que Yenoe vezes Yenoe taxo é Yenoe vezes taxo, é Fete mais Yenoe vezes taxo. E aí a gente vai colocar as coisas em evidência e isso dá Fete igual a Yenoe vezes taxo vezes Yenoe menos 1. Ok, a gente chegou na equação que não é absurda, a gente deixa ela guardadinha. Além disso, da equação de cima, da 9, a gente sabe que Amparo vale 2, 2 vezes taxo mais Fete mais Assar vezes taxo igual a 2 vezes Fete. Isolando o Fete, de novo, a gente chega que Fete é taxo que multiplica 2 mais Assar. Combinando essas duas equações, fazendo Fete igual a Fete, né? A gente pode cortar os dois taxo e a gente chega à equação 2 mais Assar igual a Yenoe, que multiplica Yenoe menos 1. Yenoe vezes Yenoe menos 1 é um número par, porque se Yenoe não for par, Yenoe menos 1 é par, e vice-versa. Isso quer dizer que 2 mais Assar tem que ser par. Então, Assar tem que ser um número par. E se Assar é um número par, ele tem que ser 4 ou 6, porque a gente falou que ele tinha que ser de 1 a 6 e 2 já é em Amparo. Só que olhando para a equação 8, a gente vê que o Assar está sendo somado a alguma coisa para dar o Tambaroi. E o Tambaroi também é um número de 1 a 6. Se o Assar fosse 6, isso não seria possível. Então, o Assar tem que ser 4. Além disso, para o Assar o 4 está sendo somado a alguma coisa, que é um Ngambi, e dando um número menor ou igual a 6. Se esse número não é 2, porque não é Amparo, tem que ser 1, né? Então, Ngambi é 1 e Tambaroi é 5. Beleza, a gente já estabeleceu isso. Pô, subitamente a gente fez um progresso legal, né?
A gente sabe o 1, o 5, o 4. Já sabia o 2. Aí eu vou olhar para essa equação de baixo para descobrir os últimos dois, né? 3 e 6 ou 6 e 3. Os últimos dois dos 6 números que eu tinha definido antes. Dessa equação aqui a gente consegue chegar aqui nimbo é Inoue menos 2 vezes taxo. E eu vou escrever aqui nimbo sobre taxo é Inoue menos 2. Taxo vai acabar sendo base ou subbase. Então vai ser pelo menos 6. Tem que ser pelo menos 6. Pelo menos o maior desses números menorzinhos que a gente está falando, né? E aí, para o nimbo não ficar sendo... Nimbo sobre taxo não ficar sendo fracionário, porque isso não faria sentido, nimbo tem que ser 6. Taxo também vai ser uma subbase de valor 6. E Inoue vai ser 3. Então a gente definiu isso. Olhando para a equação 10, a gente calcula e acha que θ é igual a 36, o que suporta a nossa hipótese antes de que taxo era uma subbase ou base de valor 6, né? Porque se é uma base de valor 6, ter um outro número que corresponda a 36 faz muito sentido. Então, θ é igual a 36 e Tarumba é 216. Realmente, isso é um sistema de base 6, né? A gente está vendo potências de 6 aí loucamente. Então, a gente está escalando essa montanha, escalando, tem que escalar mais um pouquinho, tá? Beleza, agora a gente já descobriu como que o Nahuatl funciona, como que o Aramba funciona. Vamos juntar os dois e ver como que os dois funcionam juntos para desvendar essa última parte do problema. Primeiro vamos olhar para esse 14 aqui, que tem dois números em Aramba que a gente já conhece, pelo menos. A gente conhece esses números em Aramba. Porque a gente não sabe o que esse Tzontli vale em Nahuatl. E aí, começar pelo Nahuatl tinha esse problema, porque a gente não sabe o que é Tzontli, nem Xiquipili. Então a gente tinha que resolver o Aramba para descobrir o que é o Tzontli no Nahuatl. Esse número aqui em Aramba é 2 vezes 216, é 432. E se a gente for quebrar o do Nahuatl, ali tem 1 vezes Tzontli mais 20, né, mais 1 vezes 20, mais 1 vezes 10, mais 2. Então, isso é Tzontli mais 32. Quer dizer que Tzontli vale 400. O que faz sentido, porque a gente tem o Pohualli que vale 20, então, provavelmente o que está acontecendo no Nahuatl é que você tem um sistema de subbases 5 e 10, né, que são... 5 são aqueles 5 numerozinhos, 10 é o Matlactli, e aí a base mesmo é o Pohualli, o 20 a gente tem potências de 20, que nem o Tzontli que é 400. Então a gente vê que eles têm um funcionamento, na verdade, até que análogo. No Aramba a gente tem potências de 6 loucamente. No Nahuatl a gente já viu mais uma potência de 20. Aí a equação 15, ela serve meio que para confirmar isso. A gente tem aqui 400, e 400 é 216, mais 5 vezes 36, mais 4. Isso aqui dá 216, mais 180, mais 4. Isso aqui vai fechar 220 mais 180 vai dar 400, certinho. E daí, Tzontli é 3 vezes 400, mais não Pohualli 4 vezes 20, mais 15, que é o Castoli, mais 1. Dá 1.200, 1.280, 1.295, 1.296, que é uma potência de 6. E aí, por isso tem um nome único no Aramba, né, que é Ndamno. E aí, se taxo é 6, θ é 36, Tarumba é 216, Ndamno é 1296, e a gente tem uma palavra ali na equação 16 que a gente não conhece, que é o Eremek, faz sentido assumir que ela é a próxima potência de 6, né? 1296 vezes 6, que é 7.776. Assim como 1296 é 216 vezes 6. Então, Guaremeque, Tarumba, Nimbo e Amparo é 7.776 mais 216 mais 6 mais 2, que dá 8.000, que é uma potência de 20 também, é 20 ao cubo. O que quer dizer que está coerente com o que a gente esperaria do Nahuatl. Então, Nahuatl também tem potências, porque Pohualli é 20, Tzontli é 400, que é 20 ao quadrado, e Xiquipili é 8.000, que é 20 ao cubo. E é legal a gente notar que, tipo, você pode resolver a parte todinha de Nahuatl, pode resolver a parte todinha de Aramba, mas de um dos dois lados você ia ter que chutar uma coisa. Ou você chutava que Xiquipili era 8.000,
ou você chutava que o Aremec era 7.776 e via se uma hipótese meio que dava suporte à outra, né? E foi o que aconteceu. A gente chutou do lado do Aramba porque ele parecia mais safe. A gente tinha mais evidência do lado do Aramba. Do Nahuatl a gente só tinha o 20 e o 400. Aqui a gente tinha o 6, o 36, o 216, o 1296. Então... E pronto, galera. A gente resolveu tudinho. Dá pra fazer as tarefas. 42 é 2 vezes 20 mais 2. Então fica on povo ali, on me. 494 é 400 mais 80, né, que é 4 vezes 20, mais 10 mais 4. Então fica 100 on na pohali, on maktakli, on na hui. E em Aramba a gente fica com 43, que é 36 mais 6 mais 1. E o 569, que é 2 vezes 216, mais 3 vezes 36, mais 4 vezes 6 mais 5. Que fica esse número gigante. Yamparo, Tarumba, Yenoe, Fete, Assar, Taxo, Tambaroe. Eu acho legal notar, talvez, que no Aramba é menos... Não é tão um sistema... Ele não é tão posicional quanto na Nahuatl, né? É meio que, tipo, tem algumas estruturas que sempre são estruturas multiplicativas. Então, Tambaroe sozinho não vai ser uma coisa multiplicativa. Aí, Assar, Taco, tem um número pequeno e aí tem uma base aqui. Então, isso aqui está multiplicando. A mesma coisa com Yenoe, Fete e com Yamparo, Tarumba. Então, quando aparece uma base desse lado, a gente assume que esse número aqui está multiplicando e por aí vai. Né? E aí, é isso. Espero que vocês tenham gostado do problema de Nahuatl e Aramba. Ele é muito bonito, ele é maravilhoso. Eu admito que ele é meio difícil. Tipo assim, eu comecei com umas pessoas depois de resolver ele. E ele foi uma jornada de redenção pra mim, galera. Porque assim, eu tive que aceitar que eu não sabia nada pra chegar na solução. Então, realmente, ele é um problema complicado, mas ele é um problema que deu muita satisfação de resolver. E aí, depois desse problema legal, eu vim trazer um pouquinho sobre sistemas de contagem pra vocês, sobre outros sistemas de contagem. A gente tá familiarizado com o sistema de contagem do português, que é decimal, mas ele tem nomes próprios para os números de 1 a 15, né? E aí, eu digo de 1 a 15 porque a gente tem o 16, o 17, o 18 e o 19, que é só 10, e 6, 10, e 7, 18, 19. E aí, às vezes, a galera não considera tanto. E aí a gente tem nome próprio para os múltiplos de 10. Então, 20, 30, 40, 50, 60 e tal. Não muito legal o sistema do português. Aí agora a gente acabou de ver o sistema do Nahuatl e do Aramba. O Nahuatl de base 20 com subbase 5 e 10. O do Aramba de base 6. Se vocês lembrarem, um dos problemas das listas que a gente fez foi o cabeção pro Juelipé, que era do Tifal, que é da prova dela de 2019, que era de complementar de 28. Aí eu peguei aqui... isso aqui nenhuma dessas línguas aqui é o Tifal, mas... O Tifal é de complementar de 28 por causa de um sistema de contagem parecido com o que está marcado com... O que está marcado aqui onde, meu Deus? Acho que nenhum desses aqui vai ser parecido com o de... param em 33, tem uns que param em 30, mas nenhum que para em 28, né? Mas eu tirei isso aqui de um artigo de línguas da Melanésia, e é um sistema de contagem que se baseia mais ou menos assim. Ele começa mais ou menos assim. Você começa contando a pontinha dos dedos e vai contando, subindo o braço, vai até a cabeça, desce até a pontinha do outro dedo. E aí isso dá 28. É porque eu não achei realmente uma imagem direitinho para o do Tifal. Aí, beleza. Esse é o sistema de contagem do Tifal em si. Complementar de 28 que a gente já chegou a ver. Mas, se vocês fizeram a prova da Elo 22, vocês viram o problema de Ujá e de Uruna, que também tinha um sistema baseado em partes do corpo, né? A gente tinha um deles falando, eu tenho 2 mãos completas e mais tantos dedos. E aí tinha a primeira mão e depois o mindinho da segunda mão, né? O sistema de mineração que começava de mindinho e ia até mindinho. Eu achava bem legal. Era um sistema de numeração baseado em mãos e pés. E é interessante a gente pensar, né, que tem vários sistemas de numerações que não são parecidos com o nosso do português, que é tão abstraído assim.
de coisas que vão se basear literalmente em partes do corpo. As palavras que vocês vão usar para os números são palavras que são equivalentes à palavra para mindinho, para anelar e tal. Isso foi o que a gente viu com o Yujai e o Juruna. Aí eu trouxe outros sistemas de numeração aqui. Tem uns bem legais, se vocês forem pesquisar. Tem o Huli, que tem base 15. Tem o Nimbia, que tem base 12. Tem um sistema que eu achei que era o Alan Black, que ele é bem simplesinho, porque todos os números são escritos como combinações de 1, 5, 1, 2, 5 e 20. Então, tipo, 3 é 2 e 1. Aí 4 é 2 e 2. Aí tem 5. Aí tem 6, que é 5 mais 1. Enfim, eles vão compondo e vai ficando cada vez maior. E tem o Tonga também, que eu peguei porque ele é bem simples. Tipo, ele tem nomes para números de 0 a 9. E aí, quando ele vai falar coisas de tipo, 2, 3 casas, ele vai falando de forma posicional. Então, em vez de falar, sei lá, como se a gente, em vez de falar 11, ele fala 1, 1. 12, 1, 2. E por aí vai. Aí eu trouxe esses exemplos. Tem várias discussões legais sobre como que qual que é a motivação possível para cada base, né, de numeração. Então, sei lá, tem gente que fala que os de base 12 são porque a gente tem 12 falanges nos dedos, dá para contar direitinho. Aí eu não achei nada sobre a motivação do Huli, mas o Huli é de base 15, aí podia ser lá, vai que alguém resolveu contar as 3 falanges do dedão também. E aí, uma coisa legal é que tem essa língua chamada Edolo, que é uma língua da Melanésia, que ela é falada numa região próxima do Huli. E aí eles tinham base 17, né? O sistema de contagem deles tem base 17. Eles têm palavras até 17. Sendo que em algum momento eles foram forçados a adotar tanto o sistema de base 15 do Huli quanto o sistema decimal. E aí na conversão pro base 15, eles só omitiam 2 das palavras nessa contagem aqui. Tipo, todos os termos de números deles são as mesmas palavras para mindinho, anelar, dedo do meio, indicador, dedão, palma da mão, essas coisas. Aí eles só omitiam, eu não lembro o que exatamente, acho que eles omitiam tipo o lado do pescoço às vezes omitia a têmpora, que é aqui o 15, eles omitiam 2 para de 17 virar 15 e manter mais ou menos a ideia do sistema de contagem. Isso na língua Edolo, então eu achei que seria legal trazer, né? E é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do problema. Foi um prazer apresentar aqui para vocês. Tchau, tchau!